Boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos primatas. Então, os primatas, eles são divididos em 230 espécies aproximadamente e 13 famílias. Essas espécies, elas variam de pequenos lêmures até o Homo sapiens atual, o homem atual. E tem uma grande variação nessa espécie, tanto de tamanho corporal como de peso. E a questão do estudo dos fósseis dos primatas é uma questão bem contraditória, pelo fato de que existem poucos fósseis a respeito dos primatas e poucos profissionais na área, e os poucos profissionais paleontólogos, eles discordam em algumas questões em relação ao estudo dos fósseis dos primatas. Mas quando se fala em primata, é importante a gente ressaltar a questão de 3 grandes características que fazem com que esse grupo se divida em 3 grandes características. A primeira delas é a questão de que eles são arborícolas. O que seria arborícolas? O nome já dá uma grande dica. Eles têm uma grande habilidade com árvores, em escalar árvores, até porque o habitat da grande maioria das espécies de primatas são as florestas. Então, eles apresentam uma grande habilidade em escalar árvores, e até a morfologia dos primatas ela está voltada para essa questão de subir no tronco das árvores, ou seja, a mão, geralmente um dígito ele é oposto aos demais, que faz esse movimento de pinça, movimentos prenseis, que facilita quando ele está escalando, a questão dele conseguir segurar o galho, o tronco da árvore. Também tem a questão da cauda. Alguns primatas usam a questão da cauda para equilíbrio e até mesmo para se manter preso à árvore, suspenso à árvore pela cauda. A segunda grande característica, eles têm o encéfalo aumentado. Eles possuem um grande encéfalo, E outra grande característica é que eles possuem os 2 olhos na porção frontal da face, o que faz com que eles tenham uma visão mais periférica. Eles conseguem enxergar o ambiente mais completo, diferentemente de outros mamíferos que possuem um olho de cada lado da face, e quando ele precisa ver algum ambiente, ele precisa voltar a cabeça toda para poder ter a visão lateral. No caso dos primatas, eles não precisam fazer esse movimento, porque os 2 glóbulos oculares eles estão na porção frontal da face. E a terceira grande característica do grupo dos primatas é a questão do cuidado parental. Cuidado parental, o nome já dá grandes dicas do que seja. Eles têm um cuidado maior com a prole, A gestação dos primatas ela é uma gestação mais demorada. Ele retém mais o feto por mais tempo e geralmente essa gestação trata-se apenas de um indivíduo. Ocorrem casos de gravidez gemelares, mas não é uma grande característica dos primatas. Geralmente eles geram um indivíduo por vez. Possuem 2 mamas. Eles possuem 2 mamas e a maturação sexual dos primatas ela é mais tardia, o que faz com que esse cuidado parental se estenda. Ele só vai chegar à fase de adolescente e adulto com o passar de vários anos, Então,
geralmente a família ela continua completa durante um bom período, até que os indivíduos cresçam e entrem em maturação sexual, e daí começa um novo ciclo. Os primeiros registros fósseis dos primatas, eles aconteceram no período Eoceno e Paleoceno, né? Existem evidências de primatas também no Cretáceo, mas essas informações, elas são... ocorrem divergências em relação a ela. Apesar de ter dados moleculares, alguns pesquisadores contestam essa informação de primatas no período Cretáceo. Mas fica aquela pergunta, seria possível que algum pequeno primata, né, um primata ancestral, tenha presenciado ainda, vivido na mesma época que os dinossauros? Então essa pergunta ela fica em dúvida por não existir uma evidência que seja 100% confirmada pelos paleontólogos, né? No caso, a irradiação dos primatas, ela aconteceu no Eoceno, né? E duas grandes espécies de primatas que aconteceram nesse período, que foi aproximadamente 55 milhões de anos atrás, né? São os hominídeos e os adaptimiformes, né? São duas espécies de primatas que viveram esse período, nesse período, como é que eu posso dizer? No período Eoceno, né? Bom, eu encerro aqui a minha participação no vídeo e vou passar a palavra ao meu colega Romário, e ele vai dar continuidade ao assunto falando dos grandes símios. Entendo isso, que eu vou falar. Nós vamos agora desvendar um dos grandes mistérios da paleontologia dos grandes símios. Tem uma lacuna histórica dentro, como é que surgiram, como é que se desenvolveram, como é que teve toda a trajetória dos símios e dos hominídeos. Os grandes símios surgiram primeiramente na África Oriental de hoje, especialmente na Mioceno africano. Eram abundantes, eles habitavam em toda essa região, era encontrado facilmente nessa época, nessa determinada região. Uma das grandes características, um dos grandes macacos primitivos se chama o proconsumo, é um dos grandes símios. Uma das grandes características, ele tinha tronco comprido, mãos e braços igual a macacos modernos, se movia sobre 4 patas e conseguia correr sobre troncos grossos e árvores. Ombro anatomicamente igual aos macacos de hoje. A cabeça dele era primitiva, não era grande desenvolvida, não tinha um encéfalo muito grande, molares pequenos e caninos projetados para frente. Seguir do Condorsul, é um dos grandes símios do ancestral dos macacos de hoje. O grande símio, o Proconsumo, é o grande verdadeiro símio. Ele tem ausência de cauda, ele era ausente de cauda, fortalecimento de junta, de ombro para braquiação. Podemos ver aqui, de exemplo, um grande símio aqui, o Proconsul. Nós estamos vendo aqui como é que ele andava, ele se movimentava. Uma projeção que foi feita, como é que se andava nos troncos de árvores de hoje. Fósseis encontrados atuais em hoje. Foram encontrados em 2013 duas espécies de fósseis na Tanzânia, na África Oriental. O mais antigo de todos se chama Rugipithecus flegg. Pesava aproximadamente 12 quilos
ele é o mais antigo primata encontrado até hoje. O segundo encontrado foi Ensug. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre os estágios iniciais da evolução humana. Bem, a linhagem dos humanos modernos inclui aproximadamente 15 espécies, sendo 8 do gênero Australopithecus e 7 do gênero Homo. Até o ano de 1990, os Australopithecus eram colocados no mesmo gênero, mas novos achados indicam que a classificação mais adequada teria ao menos 6 gêneros, sendo eles Orori, Sahelanthropus, do Mioceno tardio, Ardipithecus e Paranthropus do Pleistoceno. De forma similar, a maioria dos antropólogos juntou todas as espécies de homem do gênero Homo em 3 espécies, mas interpretações recentes indicam talvez 7 ou até 10 espécies. Agora vamos falar um pouco sobre o gênero Australopithecus. Os Australopithecus são os primeiros hominídeos e constituem um grupo diversificado e bem sucedido. Vamos apresentar um pouco agora sobre as principais características: postura ereta, dentição primitiva e mandíbula mais semelhante da espécie humana. Bem, o primeiro fóssil encontrado dos Australopithecus foi o Australopithecus africano. Provavelmente habitou a Terra em cerca de 2,3 milhões de anos atrás. Mas já foram encontrados outros fósseis de outros gêneros de Australopithecus. Exemplo, o Australopithecus afarensis, que ele possui as seguintes características: postura bípede e dentes semelhantes ao do homem moderno. E provavelmente não fazia uso do fogo e nem de ferramentas. E o Australopithecus robustus viveram entre os grandes predadores das planícies africanas e provavelmente representavam o papel de presa, ou seja, ele era predado pelos grandes predadores da época, né? O Australopithecus boisei, o nome do gênero ainda está em discussão. O seu fóssil foi descoberto no ano de 1959. Após a sua descoberta, assemelharam mesmo ao Australopithecus robustus. Bem, pessoal, agora vamos ver algumas fotos a respeito do gênero Homo. Mas primeiro vamos aqui ter uma base a respeito da evolução humana, né? Essa primeira foto retrata o primeiro hominídeo até os homens modernos atuais. Aqui vamos demonstrar algumas fotos dos Australopithecus, né? Temos aqui o Australopithecus africanus, como eu falei no vídeo. Como eu falei anteriormente, foi o primeiro fóssil descoberto. Temos aqui a imagem do fóssil e uma imagem da sua possível forma de sua retratação. Temos aqui o Australopithecus afarensis. Temos aqui algumas imagens a respeito tanto da sua estrutura, temos também aqui algumas imagens de possíveis fósseis e o ambiente que ele habitava. O Australopithecus robustus, temos fósseis aqui, só temos imagem de fósseis. Como percebemos, ele aparenta ser um pouco maior em relação aos outros. E o Australopithecus boisei, temos aqui também a imagem retratando o seu fóssil. E agora vamos falar um pouco sobre o gênero Homo. Bem, pessoal, vamos falar agora sobre o gênero Homo. Ele se destaca pelo desenvolvimento da inteligência e apresenta adaptações evolutivas como o bipedalismo. Exemplo do gênero Homo. Homo habilis é a espécie mais antiga do gênero Homo. Homo apresenta dimorfismo sexual, ou seja, diferença de tamanho entre o sexo masculino e o sexo feminino. Utilizava ferramentas rudimentares de pedra lascada. O Homo erectus, primeira espécie a usar e controlar o fogo, usava ferramentas bem mais elaboradas, como machados de mão.
algumas que eu já tinha falado, né? Tem o Homo habilis, como falei, a sua retratação, fóssil. Homo erectus, fóssil e imagem. O Homo ergaste, aqui temos a imagem do fóssil. E Homo neanderthalis. Agora vamos falar um pouco sobre o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o Homo sapiens arcaico. É o ancestral mais próximo dos atuais seres humanos. Viveram principalmente na Europa e na Ásia cerca de 500 anos atrás, há 500 mil anos atrás. E o Homo sapiens sapiens, né, é a denominação científica para o homem moderno. A civilização começou em torno de 10 mil anos atrás. Com o fim da última era do gelo, e a principal característica do homem moderno, comparado aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Vamos ver agora algumas imagens relacionadas ao Homo sapiens arcaico e ao Homo sapiens sapiens. Temos aqui a imagem relacionada ao Homo sapiens arcaico, seus fósseis e a sua reconstituição. E aqui, a respeito do Homo sapiens sapiens, o homem moderno. Temos algumas imagens e o seu crânio. Bem, pessoal, agora eu vou fazer um breve resumo sobre a evolução do homem nesses 2 milhões de anos. Vamos fazer um breve resumo sobre o que ocorreu nesses 2 milhões de anos em relação à evolução do homem, né? Bem, os seres humanos migraram do leste e sul da África, talvez há 1,9 milhões de anos atrás. Aparentemente, pela primeira vez, até então, as fases conhecidas da evolução de Australopithecus e do gênero Homo parecem ter ocorrido em parte da África, entre a Etiópia e a África do Sul. Bem, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Muito obrigado pela atenção. Quem curtiu, deixa o like lá. Valeu e obrigado. Why you